Foi então, frente a essa ameaça britânica, que os territórios escravistas começaram a se articular, né? Buscaram alguma forma de articulação para tentar fazer frente aos interesses britânicos, certo? Em meio a essas articulações, a gente percebe o surgimento de um discurso compartilhado, né? Um discurso que vai ser reproduzido no sul dos Estados Unidos, no Brasil e em Cuba. E os autores trazem, inclusive, algumas menções, né, como que isso vai repercutir e essa aliança vai se esboçar, ainda que não de uma maneira completa. Então, essa articulação pró-escravismo, ela tinha por base alguns argumentos para tentar confrontar com a Inglaterra. Dentre os argumentos que eles buscam confrontar, um deles diz respeito à própria experiência da emancipação do Caribe britânico. Então, como que essa região teria sido completamente fracassada, que teria sido uma experiência que naufragou, né, que não foi bem sucedida, em termos econômicos, que não deu muito certo, né? Outra experiência que era muitas vezes aventada também, colocada, era a própria experiência da antiga América Hispânica. Como nós vimos em aulas anteriores, o território da chamada América Espanhola passou pelo período após as independências por dramas muito intensos, né? Por dramas políticos, por uma desestruturação econômica muito forte. Então, isso era utilizado no discurso dos escravistas como um exemplo de que, olha, acabar com a escravidão não dá certo. Olha a bagunça que está a América Hispânica. Olha como que esses territórios estão totalmente esfacelados e economicamente abalados. Então, não é por aí o caminho, né? Além disso, eles também apontavam a hipocrisia da Inglaterra, né? Pois enquanto a Grã-Bretanha falava em fim de escravidão, ela desenvolvia formas de dominação extremamente violentas e cruéis em outros territórios do mundo, né? Citando inclusive o caso da Índia e o caso da Irlanda, que teriam sido regiões que sofreram esse ataque inglês muito forte. Então, esse discurso se deu e foi reproduzido tanto no sul dos Estados Unidos, como os autores apontam, como também no próprio Brasil, no Império Brasileiro. E aqui eles mencionam, eu acho bastante interessante essa fala, de um desses defensores da escravidão no sul dos Estados Unidos. E essa fala dele, do Calhoun, não sei se pronuncia dessa maneira, evidencia a intenção desses sulistas em se aproximar de outros países, né, para que eles pudessem também, né, especialmente do Brasil, para que eles pudessem se defender dos avanços britânicos. Então, eu vou ler aqui bem brevemente. O Calhoun disse que nossa política é não interferir em questões internas de outras nações e não permitir também que outras nações o façam conosco. Então, a gente percebe aqui, já logo no início desse discurso, essa ideia justamente de que o que os Estados Unidos intenciona é que possa gerir as suas temáticas, as suas pendências, as suas questões internas livremente e que nenhuma outra nação poderia intervir. Né? Então, essa é uma das questões que ele traz. E aí ele continua. E é do mais profundo interesse para o Brasil adotar essa mesma fórmula política, pois a política da Grã-Bretanha é destruir essas relações entre escravos e senhores nos dois países e no mundo inteiro. Destruir a escravidão em qualquer das duas nações facilitaria a destruição da mesma instituição na outra. Então, as falas dos norte-americanos foram incorporadas rapidamente por políticos brasileiros. Então, a gente percebe que esse discurso do Calhoun, como eles apontam no final, foi muito bem recebido pelos escravistas brasileiros, o que demonstrava essa articulação, essa aproximação na defesa da escravidão em ambos os territórios, em oposição às intervenções e às tentativas de pressão da Grã-Bretanha. Como efeito, a gente percebe aqui um discurso brasileiro, né, que vai ao encontro desse discurso do Calhoun. Né? Isso é um discurso que foi feito pelo Carneiro Leão, um escravista, em julho de 1845. Então vamos ver o que ele argumenta, né, e como que ele apresenta essa espécie de defesa positiva da escravidão e entende que a escravidão deveria durar de maneira não teria prazo para acabar. Né? Então vamos ver aqui como que ele apresenta. Um dos elementos da existência da sociedade brasileira é a escravatura. Este elemento não pode ser destruído sem a destruição e dano da mesma sociedade. Né? Então vejamos, né, para ele aqui, a sociedade brasileira é sinônimo de escravidão. Né? Se você destrói a escravidão, você vai destruir essa sociedade.
Não se deve tolerar falar contra uma instituição da sociedade brasileira que tende a ser por muitos séculos, porque se deve esperar que esta sociedade seja governada por brasileiros, cujos interesses permanentes e reais tendem a exigir por muitos séculos a conservação da escravidão. Olha como a gente percebe, né? Ele defende por muitos séculos. E outro aspecto de destaque que eu gostaria de ressaltar aqui é justamente essa questão de que a sociedade deve ser governada por brasileiros. Olha, o mesmo discurso que o Calhoun estava falando, contra o intervencionismo britânico. O caso cubano vai ser um pouco distinto dos demais. Eu já antecipei em alguns slides anteriores que Cuba fica numa situação relativamente mais fácil durante um tempo para defender a escravidão. Porque, como havia um interesse por parte dos Estados Unidos, especialmente no sul, na verdade, mais especificamente o sul dos Estados Unidos, em anexar Cuba, então havia assim, essa intenção deles de tornar Cuba território estadunidense para garantir, inclusive, o fornecimento de mão de obra, garantir o sequestro de pessoas africanas, de pessoas do continente africano e a própria mão de obra já presente em Cuba. Então, Cuba desfrutava de uma situação em que a Inglaterra não podia pressionar tanto. Por quê? Porque se a Inglaterra pressionasse demasiadamente Cuba para acabar com a escravidão lá e o tráfico de pessoas, no tráfico transatlântico, Cuba poderia migrar completamente para essa área de influência dos Estados Unidos, o que seria muito prejudicial para os interesses britânicos, o que favoreceria tremendamente não apenas o próprio interesse do sul dos Estados Unidos, como fortaleceria a própria instituição escravista, a qual essa frente internacional abolicionista deveria ou buscava derrubar. Então, consequentemente, o que acontece é que a Inglaterra precisa, de alguma maneira, apaziguar os ânimos, e a Espanha principalmente. Então, como eles colocam aí, os autores apontam, o que acontece? A equação parecia ser simples aos senhores hispano-cubanos. Se a Espanha, que era dona de Cuba, era metrópole de Cuba, não demonstrasse ser capaz de frear os riscos de uma aliança entre abolicionistas britânicos e africanos e afrodescendentes em Cuba, não lhes restaria outro caminho que a aliança com o maior poder escravista do continente, ou seja, com os Estados Unidos, certo? Então, o que acontece? A Espanha, como dona de Cuba, como metrópole de Cuba, ela tinha que, de certa maneira, brecar, frear esse avanço da Grã-Bretanha sobre Cuba. Caso contrário, a ameaça é, olha, se você não nos defender, tem quem vá nos defender, que é os Estados Unidos. E aí vem essa ideia do anexionismo, de se anexar, de Cuba passar do controle espanhol para o controle dos Estados Unidos. O que aconteceu, mas em outro contexto, em outro período posteriormente, Mas a gente, cenas aí que nós já vimos, na verdade, Nós já fizemos essa discussão anteriormente, certo? Bem, então essa era a situação de Cuba, Então Cuba tinha uma situação um pouco mais favorável em termos de negociação, o que durou durante um tempo. O que foi algo que deu a esses senhores hispano-cubanos uma sensação de maior tranquilidade frente ao que se colocava de pressão ao Brasil, por exemplo. Então, essa é a situação observada aí pelos autores. Apesar das tentativas de manutenção do tráfico transatlântico, a verdade é que ele estava de dias contados, e foi efetivamente o que aconteceu. No caso brasileiro, como nós sabemos bem, a partir de 1850, efetivamente, o tráfico transatlântico foi tornado ilegal, de uma maneira, ou melhor, já era ilegal, mas agora passou efetivamente a vigorar, a limitação, a proibição do tráfico transatlântico. Então, foi se fechando o cerco para a escravização transatlântica, E isso acabou levando ao início do fim, da escravidão. Isso foi perceptível significativamente. Como forma de adiar esse fim, a medida principal que foi tomada no Brasil foi buscar pessoas de outras regiões. Então, algo semelhante com o que houve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente sabe que muitas pessoas do norte foram sendo trazidas e enviadas para o sul. Muitas das vezes, inclusive, pessoas que eram livres.
É o caso, por exemplo, do livro, né, do autobiográfico que eu mencionei anteriormente, o 12 anos de escravidão, e o filme, né, o filme que busca representar essa história do livro e esse drama, né, de uma pessoa, de um homem que foi sequestrado e que foi escravizado. Ele vivia no norte, ele foi escravizado e levado para os estados do sul. Então, essa questão do tráfico interprovincial foi uma realidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil uma realidade muito forte, especialmente porque as regiões ao norte, especialmente no Nordeste, foram regiões que estavam entrando num cenário de significativa decadência econômica, muitas plantações açucareiras estavam com suas terras desgastadas, a gente vai vendo a queda, né, a decaída daquela que outrora tinha sido a região mais importante, mais dinâmica do Brasil colonial, né? Enquanto o Brasil era colônia de Portugal, durante muito tempo o Nordeste foi a área mais importante, né, economicamente falando. No entanto, agora essa região em crise, em decadência, acabou virando uma região fornecedora de pessoas escravizadas para o centro-sul brasileiro, né, especialmente para o Vale do Paraíba. E aí o que aconteceu, né? Um episódio bastante interessante aí que os autores observam, que foi justamente um cruzeiro britânico que aprisionou um navio que estava fazendo o tráfico não transatlântico, né? Ou seja, não do continente africano para cá, mas sim da Bahia para São Paulo, né? Então esse tráfico que estava ocorrendo, né? Esse navio que estava levando pessoas escravizadas da Bahia para São Paulo, acabou sendo interceptado por um cruzeiro britânico. E o que eles fizeram, né? Pegaram essas pessoas, essas mais de 100 pessoas escravizadas, deram a liberdade a eles, mas levaram eles justamente à região do Caribe britânico. Então, levou essas pessoas para que fossem trabalhar justamente nessas colônias britânicas na região do Caribe. Isso acabou gerando uma repercussão muito grande e uma preocupação muito grande em relação à possibilidade do Império Brasileiro manter a ordem social e econômica no Brasil, a partir aí desse episódio e dessa interferência direta que a Inglaterra exerceu, tomando, né, interceptando esse navio. Caminhando agora para o fim da discussão, é importante a gente entender como estavam situados no cenário global, nessa economia mundo industrial, essas regiões, né, o sul dos Estados Unidos, e por que ele tinha uma importância muito grande como um mantenedor da escravidão também em outros territórios, né? Como que ele se destacava e conseguia com isso preservar ou ajudar a preservar a escravidão em outras regiões. Bem, primeiramente é muito importante observar a própria centralidade do algodão nessa economia mundo industrial, como os autores apontam, né? Então, o algodão ele tem um efeito muito importante. A gente sabe que a Revolução Industrial Inglesa se deu com muito destaque no ramo da indústria têxtil, né, no primeiro momento, ainda que depois a diversificação fosse crescente, e o algodão ele acabou ocupando um papel muito importante nessa economia. Além disso, não estava apenas no sul a razão pela qual os Estados Unidos tinham destaque, né? Nós já vimos que o norte foi cada vez mais se destacando nessa economia mundial, inclusive passando por um processo de industrialização. Então, essa posição internacional do Estado, né, como eles colocam, né, do Estado estadunidense, foi um fator que deu estabilidade para a existência da escravidão, tanto no sul, né, nos territórios ao sul, como em outras regiões, né, em outros territórios, como especialmente o caso de Cuba e do Brasil. E também em função disso, na interpretação dos autores, isso até facilitava e evitava que nessas regiões, né, fosse necessária uma formulação discursiva, ideológica tão contundente quanto aquela que precisou ser utilizada, instrumentalizada dentro do território estadunidense, né? Mas a situação vai se modificar muito em breve, como a gente vai ver, né? Cada vez mais estamos caminhando aí para o fim do escravismo. O que efetivamente vai ser fundamental para o fim do escravismo é o que nós já estudamos, a Guerra de Secessão. Então, a Guerra de Secessão ela foi fundamental para acabar com a escravidão. A respeito da Guerra de Secessão, é muito importante a gente observar que houve um erro de cálculo por parte
dos sulistas, né? Um erro de cálculo político, lógico, a gente sabe, né? As pessoas fazem história, não sabem como a fazem e não sabem muito bem os resultados que vão vir de suas ações. Mas o fato é que eles acreditavam que esse poder do algodão, né, como eles colocam, é a crença no poder do King Cotton, né, do rei algodão, poderia garantir a eles uma vitória no conflito, né? Que o conflito seria rapidamente resolvido, né? Em função da própria dependência que os estados do norte tinham em relação a esses produtos, né? Que eles tinham dessa oferta sulista do algodão. No entanto, a realidade econômica ela é muitas vezes sorrateira e eles acabaram se dando mal nessa situação. Por quê? Como várias regiões do mundo que são produtoras de artigo primário, e nós vimos isso bastante na aula passada, quando a gente falou sobre a vulnerabilidade que regiões da América Latina passavam em frente a crises mundiais, frente à possibilidade da sua produção ser suplantada pela produção daquele produto em outra região do mundo, né? Isso deixa qualquer região produtora de artigo primário bastante vulnerável no mercado mundial. E foi exatamente o que aconteceu com o sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Então, até mesmo os territórios que a princípio eram territórios que tinham interesse na continuidade da escravidão, como o Brasil e outras regiões, né, da América Latina, da África e da Ásia, o que eles falam, acabaram suprindo o mercado mundial com essa produção algodoeira. O próprio Brasil. Né? O próprio Brasil retomou as exportações algodoeiras justamente no período da Guerra Civil. Ou seja, na falta do algodão sulista estadunidense, né, o Brasil passou a produzir. Ele viu aquela brecha, aquele nicho de mercado se abrir e, opa, bora produzir e lançar isso no mercado. Então, essa coisa, né, do mercado agindo e muitas das vezes acabando para minar a própria instituição da escravidão a longo prazo. Então, o que os autores observam é que os sulistas achavam que, por serem, né, o grande produtor de algodão no mundo, eles estariam garantidos de ter vitória no conflito seccional, porque o norte dependia daquele algodão, porque a Inglaterra dependia daquele algodão, mas na prática o que a gente viu é que em pouco tempo eles acabaram sendo suplantados pelos seus potenciais concorrentes, que eram outros países produtores de artigos primários. Outro elemento que os autores apontam também, que o Rafael Marques e o Tamis Parham apontam como sendo uma fragilidade desses sulistas, né, um outro limite aí imposto também à continuidade do escravismo, foi justamente as dificuldades da articulação dessa internacional escravista. Né? E por que essa internacional escravista não ganhou contornos tão fortes, tão sólidos, como aconteceu com a sua arquirrival, né, com essas iniciativas internacionalistas abolicionistas capitaneadas pela Grã-Bretanha. Eles apontam que um dos principais motivos foi a incapacidade desses sulistas de integrar esses povos latinos, né? Então, que há uma visão negativa muito forte e racista desses sulistas em relação a esses povos latinos, que diferente desse internacionalismo anti-escravista foi muito mais aberto e capaz de incorporar aqueles com os quais eles compartilhavam, né, da perspectiva abolicionista. Então esse teria sido também um aspecto e que também se manifestava em práticas imperialistas. Né? Então o que eles apontam é que havia um conteúdo inegavelmente imperialista por parte dos Estados Unidos. E eu acho interessante nesse ponto a gente até relembrar aquele discurso que eu mencionei alguns slides atrás, do Calhoun, em que ao mesmo tempo ele dizia, olha, vocês não podem deixar ninguém se meter nas questões internas de vocês, mas não bota nem mais. O que vocês devem fazer é fazer exatamente o que nós estamos fazendo, usar esse nosso método aí, ou seja, tipo assim, ó, não é para você seguir o que os outros estão mandando, mas para seguir o que eu estou mandando vocês fazerem, né? Até o próprio discurso não consegue disfarçar esse elemento imperialista, né? Até aquele discurso que em tese era para lidar com o imperialismo britânico acaba, de certa maneira, indicando essa intenção imperialista estadunidense, sulista, que fica também ali evidente naquele discurso, contraditoriamente, inclusive. E ainda no que diz respeito à Guerra de Secessão, um outro aspecto muito interessante que os autores observam é a questão de que, para conseguir se separar dos Estados Unidos, né, do restante dos estados do norte, os estados sulistas precisavam da Grã-Bretanha. Eles precisavam que a Grã-Bretanha reconhecesse
a sua independência, né? A sua separação. Então, não seria Brasil e Cuba, né? Ou melhor, não seria Espanha, né? Que no caso era metrópole de Cuba e o Brasil, que conseguiriam salvaguardar a independência deles, mas sim a Grã-Bretanha. Consequentemente, os sulistas estavam numa posição muito difícil, né? Porque eles estavam na linha de frente contrária à Grã-Bretanha, mas dependiam dela para conseguir sua independência. Então aí eu coloquei apenas a nível ilustrativo uma foto que eu tirei do Arquivo Nacional estadunidense, né? Do pós-guerra civil, né? Uma foto de 1865 em Charlestown que mostra as ruínas da guerra. E só para a gente efetivamente finalizar, nesse nosso último slide, apontar um trecho que eu achei muito interessante, que tá logo na abertura do artigo, né? Mas ele poderia perfeitamente estar no final desse artigo, porque ele sintetiza muito bem a discussão. Então, ele consegue, de uma maneira muito interessante, fazer esse fechamento. Eles trazem um discurso de um simpatizante aí do protestantismo, que ele está dialogando, debatendo com um padre católico, e ele faz uma análise em perspectiva aí global, né, dos desafios do Segundo Reinado, e ele reflete também sobre a questão do destino da escravidão no Brasil. Esse texto ele é de 1867, mas a gente vai perceber como que ele tem um tom bastante profético, quase, né? Eu não diria profético, acho que a palavra profético é um pouco inapropriada, mas ele percebe a tendência, né? A tendência histórica que está se delineando e ele já antecipa o fim da escravidão. Vou fazer aqui a leitura e com isso a gente encerra a nossa discussão sobre esse tema. Brasil e Cuba conservavam a escravidão à sombra dos Estados Unidos. Nação poderosa, a quem nenhum outro povo se atrevia a impor condição alguma de sua existência política. Mas, enfim, a questão da escravidão foi discutida, disputada e condenada dentro do próprio país, no caso, né, dos Estados Unidos. Ninguém lhe exigiu a liberdade dos escravos, foi a mesma nação que a decidiu. Uma parte, o norte, forçou a outra a ceder, o sul, e a escravidão desapareceu nos Estados Unidos. Portanto, no Brasil e em Cuba, a escravidão não tem mais razão de ser. A questão é de tempo.